Gente, 1 Pedro e 2 Pedro, o pastor semana passada falou sobre Hebreus, certo? Não, foi sobre Tiago, né? Muito bem, ele falou sobre Tiago, a fé e as obras. Então, essa semana ele pediu para que eu desse continuidade à jornada bíblica. Desde o começo de 2012, o pastor tem, domingo após domingo, exposto um livro da Bíblia. Começou em Gênesis e hoje, então, chegamos em primeira. Se Deus quiser, também abordaremos primeira e segunda carta, epístola de Pedro. Então, convido você a abrir a sua carta ali, a sua Bíblia. Primeira e segunda Pedro, então nós abordaremos essas duas cartas aqui da palavra de Deus. E eu fiquei um pouco observei algumas coisas sobre a carta de 1 e 2 Pedro, e é muito interessante que há umas 3, 4 semanas atrás, eu estive aqui também expondo 1 e 2 Tessalonicenses. É interessante que os mesmos temas que Paulo abordou ali naquela carta, ele também aborda aqui. Aí eu fiquei, vou ter que repetir aquilo que eu falei, mas está na Bíblia e a gente fala, né? É o nosso papel pregar aquilo que as Escrituras nos falam, aquilo que ela nos diz para fazer, e é uma carta muito especial. Né? Particularmente, eu gosto muito desse livro, dessa carta de 1 e 2 Pedro, porque ela se refere muito a Cristo Jesus, ao sacrifício dele nas nossas vidas, por nossas vidas, e a gente vê o amor de Pedro por Cristo Jesus. Né? Pedro foi o homem que foi, e ele é um dos personagens mais interessantes da palavra de Deus. Negou a Cristo, Jesus teve que falar para ele uma vez: arreda-te de mim, Satanás, porque você fala coisas da carne que não vêm de Deus. Ele, enfim, era um homem impulsivo, falava o que dava na cabeça. Muitas vezes Jesus teve que pedir para Pedro calar a boca, porque ele falava muitas vezes sem pensar. Mas Pedro foi o homem que foi. Né? Negou a Cristo, se sentiu amargurado, arrependido, chorou tristemente por isso. Mas quando Jesus ressuscita e passa 40 dias aqui, Jesus ele fala: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que te amo. E ali Jesus pergunta 3 vezes para lembrar Pedro: olha, eu estou curando você do seu pecado. Quando você me negou 3 vezes ali, e Pedro ali é restaurado, se converte a Cristo, e a Bíblia fala que Jesus Cristo entregou a ele a chave da igreja, ou seja, aquele que daria início à igreja primitiva. Esse foi Pedro. Que homem! Falhou, errou, mas Deus demonstrou a graça e a misericórdia dele. E nós então estamos aqui diante de suas 2 cartas para várias igrejas que ele escreveu. Bom, a carta de Pedro, ela também é interessante porque ela não foi escrita especificamente para uma igreja só. A carta de Pedro ela foi escrita para várias igrejas, para vários cristãos espalhados na região daquela época. Acompanhe aí comigo então o versículo 1 da primeira carta no capítulo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a carta é interessante porque Pedro a destina para vários crentes espalhados por várias cidades, ponto ou regiões, né? Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E ele fala: esses irmãos que eu escrevo são eleitos de Deus, escolhidos por Deus, como a gente sabe, antes da fundação do mundo, para a salvação que Deus escolheu para cada um deles, segundo a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E Deus os chamou, diz o versículo 2, em santificação no Espírito, para a obediência, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. E ele saúda esses irmãos então: graça e paz vos sejam multiplicados. E a gente pode então colocar como tema, talvez tanto de 1 como de 2 Pedro aqui, que o tema das 2 cartas é a vocação celestial do peregrino ou do crente. A vocação celestial do crente, a vocação celestial do peregrino é ser como Cristo. Pedro vai abordar muito isso, porque ele se refere a Jesus Cristo, a obra dele, e diz: assim como Cristo, sejam vocês também. Assim como Cristo fez tal coisa, que vocês também caminhem
como peregrinos desse mundo, olhando para Cristo e copiando a Jesus Cristo. É isso que Pedro vai exortar os seus irmãos. Eles estavam aqui sofrendo, alguns deles também estavam sendo perseguidos, mais uma vez, não ao ponto de serem mortos por isso, porque a perseguição não havia estourado no seu auge, mas eram perseguidos por servir a Jesus Cristo. Estavam um pouco confusos, porque afinal de contas, nos convertemos a Cristo e agora vamos sofrer? E aí Pedro escreve para eles: meus irmãos, é natural que vocês sofram. Por quê? Cristo sofreu. Isso vai ser um ponto que nós vamos compartilhar aqui com vocês hoje à noite, tá bom? Então é interessante também notarmos na carta de Pedro que ele fala muito sobre eles serem, os leitores originais dessa carta, serem peregrinos ou forasteiros. Por exemplo, como a gente leu aqui no versículo 1, ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos forasteiros que estão espalhados aí pela região, graça e paz a vocês. Vocês são forasteiros, estão caminhando. Vocês não têm terra própria, uma casa onde se fixar. Casa terrena vocês têm, ela é passageira, mas a pátria de vocês não é aqui. E ele repete isso também no versículo 17 do capítulo 1. Acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele fala que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, não por ouro, não por prata, não por coisas corruptíveis desse mundo, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue de Cristo é que vocês foram comprados. Não tem preço maior que esse, Pedro está querendo dizer aqui. E vocês são peregrinos. Vocês caminham na vossa peregrinação. Quem já leu o livro Peregrino? Quantos aqui já leram esse livro? Isso, muitos aqui, né? É um livro muito especial. Se você está passando por um tempo de desânimo, leia esse livro. Ele vai ajudar você com as suas ilustrações ali sobre sermos peregrinos nesse mundo. Essa é a nossa vocação aqui. Caminharmos em peregrinação, sermos peregrinos, olhando para a nossa terra celestial. E também tem no capítulo 2, versículo 11, Pedro mais uma vez fala sobre sermos forasteiros e peregrinos aqui. Acompanhe aí comigo mais uma vez, versículo 11, capítulo 2 da primeira carta. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Então ele exorta, meus irmãos, exorto vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são, a se abster, a se afastar de toda a paixão carnal. Então Pedro destaca isso aqui para os leitores ali de Capadócia, da Bitínia. Vocês são peregrinos. Não esperem muito desse mundo. Não coloque o coração de vocês aqui. Um exemplo muito interessante que eu estive pensando é uma vez, eu era criança, e eu fui... Já viu criança quando quer ir dormir na casa do amigo? Quando ele tem 7, 8 anos, aí ele pede para a mãe, mãe, deixa eu ir dormir na casa do fulano, mãe, deixa eu ir dormir na casa do fulano. A mãe preocupada vai lá e deixa, não é assim? E eu era assim, eu pedia, chorava e ia. Dava 1 hora na casa do meu amigo, lá tinha videogame, tinha doce, a casa dele era legal, eu ficava com saudade de casa. Aí eu ligava, mãe, quero ir para casa, aí meu pai tinha que ir lá do outro lado me buscar. Isso aqui ilustra de forma muito simples o peregrino, espiritualmente falando. Nós estamos aqui, mas nós queremos ir para casa. Nós queremos ir para casa. Deus, eu tenho saudade daquele lugar, que é o céu. Lá é a minha pátria. Então eu caminho aqui, aos trancos e barrancos às vezes, nas lutas, nas dificuldades, no pecado, a natureza pecaminosa me assediando, o diabo, o mundo, mas eu olho para Cristo. E Deus, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa porque Cristo vai estar lá. E a gente viu ontem nos jovens que o nosso desejo de ir para o céu não é muitas vezes aquele desabafo que a gente fala, não aguento mais meu emprego, volta, Senhor. Ou eu não aguento mais a minha esposa, volta, Senhor Jesus, Maranata. Está errado. Nós devemos desejar a volta de Cristo porque nós veremos a Cristo. Nós devemos desejar ir para o céu
porque Jesus vai estar lá. E tem uma música que fala que o céu não é o céu se Jesus não estiver lá. Nós vamos para o céu porque o nosso Senhor e Mestre estará lá. Gente, então esse é o tema. A vocação celestial do crente, do peregrino, é ser como Cristo, é caminhar aqui olhando para Ele. E a primeira coisa, então, são várias passagens. Se eu abordasse todas as passagens de 1ª e 2ª Pedro, a gente passaria daqui meia-noite. Mas eu quero, então, compartilhar com vocês algumas passagens. A primeira delas é que nós devemos ser santos como Jesus Cristo. Então, capítulo 1 de 1 Pedro, a partir do versículo 13, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E o versículo 17 que já lemos: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, o primeiro ponto aqui que gostaria de compartilhar, mais uma vez, poderia ser vários, mas pelo tempo a gente escolhe alguns, é sermos santos como Jesus Cristo. Gente, isso aqui é o cerne de todo o cristianismo. O crente, se ele é crente, ele busca santidade. O crente, ele busca, ele luta, ele corre atrás disso. Não tem como a gente falar que eu sou crente e eu abandono a minha vida com Deus, dizendo que eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não jejuo, dependendo da circunstância, eu não busco a Deus, eu não separo um tempo para buscá-lo especificamente. Essa luta, essa santificação. Tem um autor que ele é muito duro. Se você ler aquele livro Santidade, ele vai dizer que uma pessoa que não busca santidade, ela não é crente. Alguns discordam, mas é verdade. A Bíblia fala que a marca de um cristão é ele desejar ser santo como Cristo. E Pedro, ele fala aqui, no versículo 13, por isso, meus irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. A ideia aqui, quando ele fala cingindo o vosso entendimento, é literalmente falando, mantendo cingida a cintura da vossa mente. No mundo oriental antigo, eles tinham um costume, eles usavam umas roupas, não como o homem que usa calça hoje, mas usavam aquelas becas até o tornozelo. E aí, para correr, o que eles faziam? Pegava, juntava assim, a maior medida possível de pano, segurava, apertava o cinto para o pé ganhar mais agilidade e poder andar com mais pressa. A ideia é que isso. Pedro está dizendo assim, a ênfase aqui é a preparação ativa. Ou seja, Pedro está dizendo, exorta os irmãos a que cinjam a vossa mente, estejam preparados para buscar a santidade, estejam preparados para correr e persegui-la, dia após dia. Reparem, 1 Tessalonicenses fala isso, Tiago fala isso. E é interessante aqui no versículo 16, que ele cita, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa frase aqui não é de Pedro. Ele cita, gente, o terceiro livro da Bíblia, há 2000 anos atrás, Levítico, mais ou menos. E ele cita Levítico, um mandamento que Deus deu milhares de anos, centenas de anos atrás, para o povo de Israel. Sejam santos, busquem a santidade. E é interessante essa frase, porque Deus ele fala assim, sede santos. Ah, mas sejam santos aí, vai. Não, ele fala, sejam santos. Por quê? Eu sou santo, o Pai de vocês, eu que o criei, eu que os gerei, eu quero que vocês sejam como eu. É interessante que geralmente quando a gente vê uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, nossa, você ficou a cara do seu pai, ou você ficou a cara da sua mãe, não é assim? Já ouviu isso? Para alguns é bom, para alguns é ruim, se o pai é feio é bonito, né? Mas é isso que o texto quer mostrar para a gente. Deus deseja ser espelhado em nós. Deus é como um pai para a gente. Deus é o nosso pai. E Ele nos sustenta, nos fortalece, nos capacita a sermos santos. E uma vez no seminário, um rapaz chegou para mim e disse, rapaz, eu recebi o maior elogio da minha vida hoje.
Aí eu falei, ah é? Qual que é? O chanceler do seminário te elogiou na aula? Não, não foi isso não. A minha esposa disse assim para mim, sabe, do jeito que você me trata, você lembra tanto Jesus. Eu falei, nossa, espero um dia receber esse elogio. E, gente, e é isso que nós devemos fazer. As pessoas, a olhar para o nosso caráter, a olhar para o nosso santo procedimento, ela não veja Maria, não veja José, não veja o Fábio, não veja o Pedro, veja Cristo sendo refletido na nossa face, sendo buscado na nossa conversa, na nossa pronunciação, na igreja, no vizinho, testemunhando da graça e da misericórdia do Senhor pelos atos em primeiro lugar. E depois pelas nossas palavras, testemunhando de que nós servimos a um Deus santo, a um Deus que não tem pecado. E Pedro fala, sejam santos, porque eu sou santo. Jesus Cristo falou para a gente, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Devemos ser como Ele, gente. E pessoal, e o versículo 17, ele diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com santo temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele diz, portai-vos, vivam com temor, vivam em tremor a Deus, durante o tempo da vossa caminhada aqui, durante o tempo da vossa peregrinação. Temam a Deus, temam ao Senhor. Deus não é um Papai Noel que vocês tratam do jeito que vocês querem. Deus é aquele que tem o poder da vida e da morte na palma de suas mãos. Ele é fogo consumidor. Temam a Deus. Temam ao Senhor. O temor do Senhor é viver em reverência e medo santo ao Deus que servimos. Caminhem com temor aqui, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E uma coisa interessante para entender o temor do Senhor, eu creio que uma figura que me ajuda. Como que eu posso exercitar o temor a Deus? Como que eu posso, assim, ter uma figura que me ajude? Eu devo temer esse Deus. Um filme que eu gosto é Crônicas de Nárnia, e ali aparece um leão, que é Aslan. Já reparou um pouquinho nele, você que assistiu o filme? Ele, ao mesmo tempo, é um leão amoroso, mas, ao mesmo tempo, é um leão autoritário. Quando ele chega, todo mundo paralisa. Ao mesmo tempo, ele é um leão que fala, conversa normal com você, mas quando ele ruge, todo mundo abaixa a cabeça. Ele também é um leão calmo, tranquilo, mas quando ele vai para a guerra, ele acaba com os exércitos pelo seu poder. Eu creio que esse leão reflete um pouco daquilo que é o nosso Deus. É uma mescla de amor, mas de autoridade. De santidade, mas de amor, graça, misericórdia. Um Deus transcendente que a gente fala, longe, distante, nós não podemos medi-lo. Ele criou o mundo e o universo com a palma de suas mãos, mas ao mesmo tempo seus braços nos acolhem. Esse é o nosso Deus, essa mescla. Por isso nós devemos caminhar aqui amando a Ele, desejando a Ele, almejando estar com Ele, mas ao mesmo tempo não dizendo eu determino, eu falo porque eu sou eleito do Senhor e eu mando no Senhor mesmo, como muitas pessoas fazem hoje, é isso? Não, mas é com santo temor, sabendo que o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. O Deus que abraça as crianças é o Deus que consumiu Ananias e Safira. Por isso, gente, a gente precisa temê-lo, temer a Deus. Quando a gente ouve o nome de Deus, isso deve gerar reverência no nosso coração. E perceba, como a gente fala torto à direita. Ai meu Deus, queimou o dedo no fogo, fala o nome de Deus. E várias outras coisas, sem reverência ao nome de Deus. Grande, poderoso. Que é grande, que está longe, mas ao mesmo tempo está perto e presente e habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Gente, a aplicação desse primeiro ponto, qual seria? Talvez você aqui hoje diga para mim, Diego, eu desisti de buscar santidade. Afinal de contas, eu peco todo dia. Afinal de contas, eu olho internet e pornografia todo dia. Afinal de contas, eu fofoco todo dia. Eu não seguro minha língua. Eu não consigo buscar santidade. Digo, isso aí é coisa para pastor, isso aí é coisa para missionário, isso é coisa para o diácono, isso é coisa para a esposa do pastor. Para mim, não. Sabe, eu não consigo. Desisto. Não tenho capacidade suficiente. Eu tenho um versículo para você. Deus tem um versículo para você, 2 Pedro 1, versículo 3. Abra sua Bíblia lá. 2 Pedro 1, versículo 3.
Diz assim, 2 Pedro 1, versículo 3. Olha que interessante esse versículo, você que desistiu da busca de santidade. Visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que o texto nos fala, gente? Pelo poder divino, pelo poder de Deus, Ele já nos concedeu, Ele já nos doou todas as coisas que conduzem para a vida e para a piedade. Deus já fez tudo por meio de Jesus Cristo ali na cruz. Já tem todo o poder preparado para você, para que você viva em santidade. Por isso, você jovem, você moça, você senhor, velho, lembre-se, independente da sua idade, Deus, Ele nos capacitou por meio de Cristo a buscarmos a santidade. E um crente, ele busca isso, ele almeja por isso, ele ora, Deus, dá-me mais poder para que eu viva em santidade aqui nesse mundo. Então Pedro ele fala sobre isso, que o peregrino aqui nesse mundo, ele quer ser santo como Cristo. A segunda coisa, gente, é que o peregrino aqui nesse mundo, ele ama a palavra e zela por ela como Cristo Jesus. Vamos lá agora então para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Primeira Pedro 2, 1 ao 5, diz assim: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então Pedro ele diz aqui que nós devemos, em primeiro lugar, em segundo lugar, desejar ardentemente a palavra de Deus, o genuíno leite espiritual. Um verdadeiro crente, gente, lembrando que Pedro ele fala que ele chama aqui e exorta os seus leitores a viverem conforme a vocação que receberam, a viverem conforme a eleição que Deus os chamou. O crente ele ama a palavra de Deus. O crente deseja a palavra, as escrituras. Ele gosta dela, ele ama ela, ele busca ela. E é interessante o versículo 2 que ele diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento para a salvação. O papel do crente é crescer. O papel do crente não é sentar no banco, ouvir a palavra e esquecer na segunda-feira. É isso? Não é, gente. O papel do crente é absorver a palavra recebida no domingo e na segunda continuar buscando e pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Deus aplicá-la. Esse é o nosso desafio. E Deus ele fala, eu já dei tudo que foi necessário para que vocês vivam. Deus é tão amoroso, gente, que ele não dá uma ordem sem que a gente consiga cumprir. É igual uma mãe quando fala para o filho, dá uma cintada no filho e fala, engole o choro, engole o choro. Coitada, tem como não chorar? Uma contradição, né? Mas Deus ele não faz isso. Deus ele dá uma ordem para a gente, ele fala, ao mesmo tempo que eu dou uma ordem para você, eu capacito você com todo o meu poder para você cumpri-la. Isso não é bom, gente? Por isso que viver o cristianismo é um privilégio. E ele fala, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Já viu como ele cita aqui, uma criança recém-nascida mama? Já viu? Como ele gosta do leite da mamãe ali, ele não desgruda da mamadeira, e mama e só tem aquilo. E ele compara uma criança simples, inocente, que todo dia toma do leite da mamãe ali, com a palavra de Deus. Ele fala, assim como um bebê que chora, esperneia, querendo um pouco de leite, e às vezes ele faz isso 10 vezes no dia, vocês têm da mesma maneira, desejem ardentemente o leite espiritual.
E é interessante ainda observarmos que ele fala assim, o genuíno leite espiritual. Ele coloca essa observação interessante aqui. Por quê, gente? Por que ele fala genuíno leite espiritual? Será que na época dele tinha leite falsificado? O que vocês acham? Muito provável sim. E a gente vai perceber daqui a pouquinho que no capítulo 2 de 2 Pedro estavam permeando dentro da igreja quem? Falsos mestres. Estava fervilhando na igreja. Homens com aparência de pastor, de mestres, mas eram falsos. E ele fala, desejai, buscai, ansiai, tenham desejo pelo genuíno leite. Assim como hoje, você compra um leite de saquinho, de caixinha, você põe no copo, você não sabe se tem mais água do que leite, não é assim hoje? E saiu várias reportagens, né, que colocaram até mesmo, esqueci o que colocaram no leite, enfim, um leite ilegal, um leite não verdadeiro, não genuíno, um leite que não prestava, dissolvido, não era o puro leite. E assim existe hoje e existiu naquela época. Parece o evangelho, mas ele é diluído na prosperidade, ele é diluído, toma posse, meu irmão, ele é diluído na prosperidade para você na sua casa, ele é diluído tudo posso naquele que me fortalece. Como uma vez eu estava com um amigo meu no carro, de outra igreja, aí passou um carrão, né, do ano. Aí ele fez assim com a mão, tudo posso naquele que me fortalece. Isso está sendo pregado hoje. Será que esse é o evangelho, gente? E o evangelho é Cristo Jesus, morto, ressurreto e voltará ao terceiro dia, se arrependam e sirvam a Ele de todo o coração. E ele fala, almejem a palavra, conheçam a palavra. E gente, como que nós vamos perceber os falsos mestres? Conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra. Porque tanta gente hoje, gente, e é tanta. Você liga a TV agora à tarde, de manhã, à noite, você vê uma multidão, e nem Cristo é pregado, mas está lotado de gente. Por quê? Talvez dizendo, será que conhecemos as Escrituras? Sabemos o que um pregador está falando? Será que nós sabemos o que é o Evangelho e estamos atentos? Olha, isso aí é da palavra de Deus. E isso procede do Espírito Santo. Isso aí, não procede do Espírito de Deus, procede de outro. Nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecê-la bem. Vamos ver então um pouquinho sobre os falsos mestres ainda dentro desse ponto aqui. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2. A partir do versículo 1. Diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, ou seja, bem sutilmente, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrarão a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Então Pedro exorta ali aqueles forasteiros, aqueles cristãos. Meus irmãos, como antigamente surgiu falsos profetas no meio do povo, assim surgirão falsos mestres no meio de vocês. E dissimuladamente, muito secretamente, eles introduzirão falsas heresias destruidores no meio de vocês. Por isso, desejem ardentemente o genuíno leite espiritual. Eles vão pregar ações libertinas e morais no meio de vocês. Quando o pastor falou aqui que um pastor muito conhecido e muito seguido falou que aprovava o sexo antes do casamento, eu falei, será mesmo? Que esse pastor tão conhecido, tão famoso, falou isso mesmo? E aí fui lá no YouTube, pesquisei o vídeo e, gente, realmente,
é um programa de perguntas e respostas. As pessoas mandam perguntas para ele por e-mail, por SMS. E aí uma namorada perguntou para ele, olha, eu tenho relações sexuais com a minha namorada e não sei se é pecado ou não. O que você acha, pastor fulano de tal? Aí ele pensou, falou, olha, querido, Deus abençoe. Está dando tudo certo, vá em frente. É isso aí, vocês se amam. O errado seria se vocês fizessem isso sem se amar. Aí seria errado. Porque a gente vê no Antigo Testamento que tal pessoa somente entrou na tenda e ali aconteceu o casamento, então vocês por Deus já estão casados. E fala isso, e muita gente lá curtindo. Curte aí, comentando, que palavra linda. Aleluia. E ele, gente, ele fala difícil. E eu não gosto de gente que fala difícil, sei você, mas que escreve difícil e você tem que ler 10 vezes para entender. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Usa muita filosofia, sabe aquelas coisas difíceis. E aí você não sabe se ele está falando uma coisa, se ele está falando sobre bode ou está falando sobre ovelha. Se ele está falando de homem ou se está falando de mulher. Porque ele fala tão sutil que você tem que decifrar aquilo que ele fala. Toma cuidado, porque é sutil. E o texto fala para a gente, essas heresias são o que, gente? Elas edificam, elas destroem a sua vida. Bom, então como peregrinos, nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. E a Bíblia fala também que os falsos mestres, eles vêm de Deus. Eles vêm de quem, gente? De Satanás, do diabo. E repare, até o diabo usa a Bíblia. Na tentação de Jesus. E aqui nós temos duas lições. Primeiro, que o diabo ele usa a palavra de Deus, muitas vezes para tentar, para seduzir e para enganar. E segundo, aprendamos que Jesus, para contra-atacar as heresias e o próprio diabo e as suas tentações, ele usou o quê? A palavra de Deus. Nós não vamos abrir lá por causa do tempo, mas quando o diabo oferece, olha, transforma essa pedra em pão. O que Jesus fala para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está usando aqui Deuteronômio, dizendo, olha, Deuteronômio, a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois fala que o diabo levou no pináculo do templo e disse, olha, pula-te daqui. E aí ele cita o Salmo 91 para Jesus. Salmo 91, 13. Porque está escrito, Jesus, que aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Olha só, o diabo citando o Salmo 91 para Jesus. E dizendo, tenta o Senhor. Mas o diabo usou o versículo, gente, no Salmo 91, totalmente oposto que o autor, que foi Moisés, se não me engano, quis. Lá no Salmo 91 ele fala sobre confiança. Confiar em Deus. O que o diabo queria fazer com Jesus era presunção. Tentar o Senhor, isso é fé? Tentar a Deus? Fé é confiar. E Jesus fala o quê? E Jesus retruca com a palavra dizendo, está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus usa as escrituras, ele conhecia provavelmente o livro de Deuteronômio de cor. E por último, o diabo fala, olha, tudo isso aqui, todos os meus reinos podem ser seu. Olha só que presunção, gente. Se você simplesmente, Jesus, me adorar, o que Jesus fala? Ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele você deve prestar culto. Nós aprendemos aqui que para livrarmos das nossas tentações, que são diárias, constantes, nós precisamos usar o quê? A palavra de Deus. Se você é tentado a olhar para uma mulher quando ela passa no semáforo, é usar a palavra. Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Você ataca a tentação. Ou você está com ansiedade, precisa esperar uma resposta, mas está ansioso. Aí você cita Filipenses 4, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou você está passando por um tempo de depressão, não sai da cama, está desanimado, não quer viver. Você se lembra da palavra de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci o mundo. E
E você vai vencendo as suas tentações pela palavra de Deus. Você está triste, não sabe por quê? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Use a palavra nas suas tentações. Você quer reclamar, está descontente com a sua casa, quer reclamar do seu carro, quer murmurar. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Use a palavra de Deus para lutar contra você mesmo, como foi falado aqui. Sabe, se aproprie da palavra, decore a palavra, ame a palavra de Deus. E, gente, a Bíblia é remédio para a gente. A Bíblia é espada, mas é bálsamo. Ela exorta, mas cura. Por isso, fica aqui a aplicação, como Paulo fala para a gente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo Jesus. Habite. Que a palavra de Deus seja encarnada no dia a dia de vocês. Nos mínimos detalhes. Fala a Bíblia dirigindo. Fala a Bíblia lavando louça. Fala a Bíblia cozinhando. Fala a Bíblia tomando banho. Fala a Bíblia cantando. Gente, faz isso. Faz esse exercício. Você vai sentir cheio, como uma lamparina cheia de azeite e ardendo de amor pela palavra. Habite, faça isso. Você que está desanimado, cabisbaixo, triste, em pecado, ansioso, cite a palavra, decore a palavra, guarde a palavra. Escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então a segunda coisa, uma característica aqui do peregrino que Paulo fala para a gente, na verdade Pedro, não Paulo, mas o peregrino, o crente, a vocação celestial dele é amar e zelar pela palavra como Cristo Jesus. E a terceira coisa e última que eu queria passar por algumas passagens o crente, o peregrino, ele suporta o sofrimento como Cristo. Abra sua Bíblia então lá em 1 Pedro, capítulo 3 agora. Primeira Pedro 3, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: Ora, 1 Pedro 3, versículo 13. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo em vosso coração como Senhor, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há entre vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então a terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, é o crente, o peregrino, ele suporta o sofrimento como Cristo também suportou. E é interessante que Pedro aqui no versículo 13, ele fala que eles deveriam se alegrar no sofrimento. E ele diz: meus irmãos, se vocês estão sofrendo pelo motivo de serem bons, de fazerem o que é correto, se alegrem. Se alegrem. Bem-aventurados sois, não vos amedronteis, nem fiquei apavorados. Pedro exorta aqui: se vocês estão sofrendo pelo fato de serem íntegros, de bom caráter, servirem a Deus, se alegrem. Bem-aventurado sois cada um de vocês. E é interessante que a maioria concorda que Pedro aqui está se referindo no Sermão do Monte. Vocês lembram quando Jesus falou isso? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, ou clique aí no seu celular. Mateus 5.
Mateus 5, versículo 10 ao versículo 12. Olha só que interessante a semelhança entre o que Pedro falou e o que Jesus disse lá no Sermão do Monte. Diz assim, versículo 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A palavra de Deus, quando ela fala bem-aventurado, o que significa isso? Bem-aventurado é como é feliz. Como é feliz aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa da justiça. E a Bíblia fala que por mais que sejamos perseguidos aqui nesse mundo, nós receberemos o reino dos céus. Se alegrem por isso. Se você está sofrendo, se você está passando por um momento de dificuldade, e nós vimos aqui quantas pessoas enfermas na igreja, é uma luta, é uma dificuldade com câncer, com outras situações, mas a Bíblia fala que por mais que pareça loucura para o mundo, a gente deve se alegrar. É difícil isso, gente. É difícil. Eu mesmo sei como é difícil. Nas coisas simples. Quando eu pego uma gripe, por exemplo, quero murmurar. Quero falar, Deus, por quê? Uma gripe, imagina coisa pior. E a Bíblia fala que esses homens, gente, eles eram açoitados. Diz a história da igreja que pessoas eram colocadas em morsas. Sabe aquilo que você pega para prender uma peça, um pneu? A cabeça dessas pessoas eram colocada na morsa e eles começavam a girar aquilo lá. Nega Cristo. Não, nega Cristo. Nega Cristo. E eles começavam a prender a morsa, prender ao ponto da cabeça da pessoa explodir. Você imagina que sofrimento? Outros, como nós vimos hoje de manhã, foram mordidos por leões. Você imagina que humilhação ter você ali na arena, nu, leões vindo, e braço ser lançado para um lado, perna para o outro, e eles rindo de você, rindo da sua cara. A Bíblia fala que esses que sofrem por causa de Cristo herdarão o reino dos céus. Já aqueles que zombam dos cristãos herdarão as trevas no inferno. Por isso nós devemos nos alegrar, porque o sofrimento daqui é passageiro. Mas nós estaremos com o Senhor para sempre. E o texto fala que Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Por isso que o peregrino, gente, ele não espera muita coisa desse mundo, não. Ele não espera dias de muita vitória. Logicamente, Deus vai te dar experiências maravilhosas aqui nesse mundo, do cuidado dEle, da providência dEle. Mas sofrer cedo ou mais tarde, todos nós aqui sofreremos. Dói às vezes falar isso, né? Até dá um arrepio na espinha, mas é verdade. Uma hora ou outra a provação virá sobre a sua vida. E a Bíblia fala, se regozije, porque Deus está provando a fé de cada um de vocês. Nada na vida do crente acontece por acaso. Bem-aventurados sois por sofrerem e serem perseguidos pelo nome de Cristo. E, gente, mais uma vez aqui, antes de nós terminarmos. Eles estavam sofrendo porque eles estavam fazendo a coisa certa. E a gente precisa se questionar, às vezes, por que a igreja hoje brasileira, como nós vimos hoje de manhã, a Bíblia fala que o mundo odiaria os cristãos. E João fala, como nós vimos hoje, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Sabe por quê? Porque o mundo ele vai contra. Porque o crente, ele vai contra o mundo. Ele vai contra os padrões do mundo. Ele diz não para o mundo. Ele condena o mundo. Ele mostra o pecado. Mas hoje a gente percebe que o mundo ama tanto a igreja, que a igreja não incomoda o mundo. A igreja é a igreja. Até na Rede Globo a igreja vai. Será que realmente a gente tem sido um cisco no olho dos pecadores, dizendo, olha, vocês precisam se arrepender. E vocês precisam mudar de vida, porque o reino de Deus está próximo. Talvez não vamos pregar lá na praça da Rua 2 dizendo essas coisas, mas no nosso dia a dia temos dado bom testemunho. E nos mínimos detalhes talvez estamos sofrendo por agirmos corretamente. Ou você acha que os homens de Deus sofreram por quê? Queriam agradar o imperador? Queriam agradar o prefeito? Queriam agradar o chefe?
Pelo contrário, gente, eles apontavam o dedo e falavam: você é um pecador, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Por isso que eles eram presos, por isso que eles eram chicoteados, porque testemunharam da graça de Deus. Um exemplo é Elias do Antigo Testamento. O rei Acabe, que foi rei na época dele, marido daquela famosa esposa Jezabel, ele odiava Elias, porque Elias falava umas boas verdades para ele, ele odiava Elias. Quando Elias entrou lá como posso dizer, no templo dele, do rei, no palácio do rei, o rei fala assim para ele: olha lá o perturbador de Israel. Olha aí, só perturba Israel esse Elias aí. Elias, em vez de calar a boca, ficar quieto, ele disse: pelo contrário, quem tem perturbado Israel é você e a sua família, porque você se voltou para outros deuses. Olha só que coragem, falou isso para o rei de Israel. Paulo e Silas, quando eles chegavam numa cidade, levaram ele para o Sinédrio. O que dizia de Paulo e Silas? Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. É vocês que têm colocado o mundo de cabeça para baixo. Esses dois aí, ó. E o que aconteceu com ele? Açoitados. Porque perturbavam o mundo. Esses que têm transformado o mundo, transtornado o mundo, chegaram até aqui. E Jesus fala: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. E a minha pergunta é: você incomoda as pessoas no seu trabalho? Você é um incômodo ali na sua empresa? Você é um incômodo na sua casa, onde as pessoas não são cristãs? Se você tem sido, louve a Deus por isso. Mas se não, se você meio que estacionou o seu cristianismo, peça a Deus disposição, coragem, intrepidez para dizer umas boas verdades, para pregar a palavra para quem precisa. Eu conheço um velhinho, ouvi um testemunho uma vez, que ele tinha uns 80 anos. E como ele era aposentado, ele pegava os ônibus do Cometa, da empresa Cruz, e ia de uma cidade visitar e outra. Mas no ônibus, ele ficava de pé, e com aquela voz bem rouquinha, né? Meus irmãos, aqui do ônibus, quero dar uma palavrinha para vocês. Quero dizer que Jesus ama vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E ele falava um versículo, e sempre ele fazia isso. Arrependam-se. E sentava. Chegava na cidade, pegava outro ônibus. Quero dizer uma palavrinha, posso ir todo mundo, por respeitar o Senhor, né? Pode, por favor, fale. E ele falava e pregava o evangelho. Conheci outro senhor também, lá no seminário, ele foi pregar uma vez lá, de que ele ia jantar todo dia no restaurante. E ele fazia questão de chamar alguém: olha, posso pagar o seu almoço ou a sua janta? A pessoa: tudo bem, né? Paga. Aí sentava com ele e ele pagava a refeição e falava: olha, eu não paguei sua refeição à toa. Quero dizer que uma pessoa pagou um preço muito maior por você. Muitas pessoas choravam, conversavam com eles, outros meio que não gostavam. Outra vez ouvi o testemunho de uma empregada doméstica. Olha só. Ela foi contratada pelo chefe para cozinhar. Chefe não, né? Patrão. E disse assim, preparava a refeição, colocava a mesa para ele. E ela: você precisa mais de alguma coisa? Ele: não, pode se retirar. Ela: posso dizer uma coisa para você? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Guarda essa palavra. E saía. Na outra semana, ela pôs a mesa, preparou lá. Mais alguma coisa, meu patrão, meu senhor, né? Não, posso dizer só mais uma palavrinha para você? Deus diz para você: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na outra semana, a mulher de novo preparou a mesa e disse assim para o chefe: ele: olha, cala a boca. Se você falar mais uma vez esse Deus, você vai ser mandado embora. Pegou nervoso, saiu, pegou a chave do carro e foi embora para o emprego, nem almoçou. No meio do caminho, esse homem sofre um acidente. Ele cai num penhasco e fica de ponta cabeça, ali com o cinto preso, não conseguia sair do carro. E aí ele começou a sentir cheiro de gasolina. Ele sabia que o carro ia explodir. E aí ele lembrou de quem? Da empregada. E aquele versículo veio na cabeça dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E diz o testemunho que esse homem, ele orou: Deus, me livra. Se o Senhor realmente existe, se o Deus daquela empregada existe, eu quero servir o Senhor. E quando ele abriu o olho, um bombeiro do lado dele.
E, gente, esse homem é convertido, se rendeu a Cristo, e essa mulher não queria perder, não estava nem aí se perderia o emprego não, mas testemunhou da graça de Deus. Por isso, gente, como ele diz aqui no versículo 17, 1 Pedro 2, olha só que interessante que ele fala. 3,17, né? Irmãos, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então ele diz isso para a gente. É melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticar o mal. E ele fala, porque também o líder de vocês, o Senhor de vocês sofreu, o líder de vocês morreu. Ele também sofreu. E esse Jesus, ele diz o que para a gente? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são poucos os que entram por ela? Não, mas são muitos, gente, que entram por essa porta. A porta larga, fácil. O caminho dos homens, gente, é o caminho fácil da vida. Mas o caminho de Deus é o caminho difícil. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. E ele diz aqui para nós, ele sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus Cristo morreu, mas ele está mais vivo do que nunca. E, gente, eu queria terminar com uma ilustração para vocês, que me marcou muito, do livro até mesmo Peregrino. Como se ele estava chegando na reta final da sua jornada, ele via ao longe Jesus Cristo e por isso ele corria cada vez mais rápido. E diz a história de que esse peregrino, ele tinha várias pessoas. Do lado direito, havia uma plateia que já passou pela mesma caminhada, que já passou pela mesma corrida. Uma plateia que já passou por aquilo que o peregrino estava passando, as lutas, os sofrimentos, as enfermidades. E essa plateia dos heróis da fé, como a gente viu hoje de manhã, dizia, prossiga, vá, eu passei por isso e o Senhor me ajudou até aqui. Fique firme. Uma galeria da direita, torcendo por ele. A Bíblia fala que há anjos por nós, nos defendendo, nos sustentando, nos ajudando, nos livrando. E que nós temos o sumo sacerdote intercedendo pelas nossas vidas. Mas diz também o texto de que do lado esquerdo havia outra arquibancada. Do mundo, do diabo e seus demônios dizendo, abandone. Saia desse caminho, olha a pornografia, curta os prazeres. Mulher, traia o seu marido. Homem, traia a sua esposa. Escolha o caminho mais fácil, o casamento não tem mais jeito não, vá. Sai desse casamento, é uma furada. E ali o peregrino, não, a Bíblia diz que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E além disso ele orava mais e mais, se lembrando. E outras pessoas diziam de que... Esperar o Rojão passar. Continua aqui, mas presta atenção, tá bom? Eles diziam assim, viva a sua vida, curta os seus prazeres, escolha o caminho mais fácil, olha aqui eu tenho um caminho melhor e mais gostoso para te oferecer. Faça isso. E ele não, e ele olhando para Cristo, e ele olhando para frente, se lembrando de que o caminho é duro, que o caminho é estreito, que o caminho é difícil, que o caminho é árduo, e ele prosseguia, gente. Ele prosseguia. Abandone a fé cristã, alguns diziam para ele. Não vale a pena caminhar nessa corrida. Viva a sua vida, curta os prazeres do mundo, balada, bebida, drogas, venha. Ele diz não, porque a porta é estreita e eu vou caminhar com o Senhor Jesus Cristo. E, gente, para terminar a história, diz que lá no final, o que mais motivou esse homem a prosseguir é que lá no final da corrida havia um homem com vestes resplandecentes, com uma faixa estendida dizendo para ele, uma faixa vermelha do linho mais puro, dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele olhava para Cristo, seu referencial, e ele não desistia. E isso é o nosso desafio. Como está a sua vida cristã hoje? Marcada pelo desânimo, marcada pela tristeza, marcada pelo pecado, marcado pelo desapontamento, seu casamento está uma ruína. Ou talvez a sua vida com Deus está terrível, há muito tempo você não ora. Ou seu coração está sendo marcado pela ansiedade,
pela desconfiança, pela falta de fé, a Bíblia fala, olhe para Cristo. Ele é o nosso referencial. Ele é aquele que nós devemos olhar e fixar os nossos olhos. Ele venceu. E aquele que segue a Cristo também irá vencer, porque Cristo morreu uma única vez. O morto, sim, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele está vivo e ele intercede por nós. Por isso, prossigam. A vocação de vocês é ser como Cristo. Amém, gente? Vamos prosseguir olhando para o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E eu peço, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos sustente, para que nessa jornada aqui, nesse mundo passageiro, marcado por dor, por dificuldade, por lutas, enfermidades, desânimo, possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, nos dê muita humildade, Senhor, para olhar para Ti. Nos dê muita humildade para sempre nos lembrar que o Senhor é o nosso referencial, de que temos o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós. E sabemos, ó Deus, que o Senhor amou a palavra, que o Senhor sofreu por causa da palavra, que o Senhor conheceu a palavra e o Senhor é a própria palavra encarnada. Por isso, Deus, que possamos Te adorar, Te desejar dia após dia. Que Cristo seja o nosso maior tesouro, que Cristo seja o nosso maior bem, que Cristo seja o mais desejado, o mais amado, o mais querido, o mais ansiado pela nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Seja o mais precioso para nós. Seja, Deus, aquele que a gente mais quer estar junto, aquele que nós mais queremos conhecer. O mesmo amor que Pedro tinha pelo Senhor Jesus Cristo, Deus derrama nos nossos corações, para que a gente possa caminhar nesse mundo, olhando para o Senhor Jesus, até aquele grande dia, quando veremos o Senhor face a face. Ai, Deus, esse dia vai ser o melhor dia da nossa vida. A gente poderá ver o Senhor e olhar para o Senhor e dizer, meu Salvador, eu te amo. E obrigado porque hoje eu posso te ver. Os meus olhos te adoram, eu te contemplo, te adoro. E Deus, nós almejamos esse dia e caminhamos com essa convicção de que um dia estaremos com o Senhor no céu. Deus, levanta cada semblante aqui abatido, cada pessoa desanimada na vida cristã, para que ele possa caminhar em vitória aqui, olhando para Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé?